Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos que estão acompanhando mais um pós-jogo no canal do Pedrosa. E que alegria! Mais um pós-jogo de vitória, mais um pós-jogo de uma grande partida do Vasco da Gama. Dessa vez, vencendo aí o seu segundo jogo dentro de casa na temporada, conseguindo se livrar praticamente de forma completa do fantasma do rebaixamento. E quando digo isso, é porque agora é momento de olhar para cima. É momento de começar a buscar as primeiras colocações dentro do Campeonato Brasileiro, pensar numa pré-Libertadores, pensar numa Copa Sul-Americana no mínimo, mas sim, pensar em ficar entre os 10, pensar em ficar entre os 8, até porque o calendário do futebol brasileiro foi modificado e essa modificação ajudou o Vasco da Gama no sentido de garantir sua vaga para a semifinal da Copa do Brasil pós-Brasileirão e tem totais condições de brigar totalmente focado nessa competição que é a mais importante do país, que é o Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. 2 vitórias seguidas diante de equipes do G6, um empate com o Flamengo e principalmente uma classificação diante do Botafogo. Ou seja, a gente pode dizer que no momento mais difícil do Vasco na temporada foi onde o Vasco encontrou também o seu melhor momento. O seu momento de mais consistência, o seu momento de mais futebol jogado. E quando eu digo isso, é porque há muito tempo a gente fala que o Vasco produz ofensivamente, o Vasco consegue criar oportunidades, mas está longe de ser um time equilibrado. O Vasco está longe de ser uma equipe que consegue jogar bem de fato nas duas fases do jogo. E isso vem mudando. Isso vem mudando principalmente e talvez majoritariamente por conta das peças. Reforços cruciais, reforços pontuais, que a torcida do Vasco e nós aqui também pedimos a todo momento, que nós falamos a todo tempo. O Vasco precisa de zagueiro. O Vasco precisa contratar jogadores confiáveis. O Vasco, que sua para poder construir suas vitórias, acaba entregando essas vitórias de forma rápida, de mão beijada, em muitas oportunidades para os seus adversários. Então, quando você alia, obviamente, a janela de transferências que a diretoria do Vasco fez, demorou para que isso acontecesse, mas quando fez, fez certo. Abriu mão do João Vitor, vendeu o João Vitor e trouxe um zagueiro como o próprio Carlos Cuesta. Teve que vender o Luiz Gustavo até para poder conseguir organizar as contas do clube, mas trouxe um zagueiro melhor e mais pronto, que é o Robert Renan. Conseguiu acertar na leitura de retornar com o Barros. E esses 3 nomes, eles são cruciais para elevar o patamar do Vasco da Gama nessa temporada. Se antes o Pedrinho falava sobre elenco top 8, eu discordava dele. Eu não acreditava que o Vasco tinha um elenco top 8 e não tinha. Pelo contrário, o Vasco tinha bons jogadores, mas também no meio vários jogadores que entregavam resultados, que prejudicavam o andamento, que erravam jogo após jogo. Não à toa o Vasco é o time que mais erra individualmente e entrega gols dentro do Campeonato Brasileiro. Mas a chegada desses nomes que eu citei, a chegada do Andrés Gomes, do Matheus França, o crescimento desses jogadores, como o Felipe Coutinho, como o próprio Nuno Moreira, não no jogo de hoje, mas de forma geral, o Pumita e a mexida do Pumita na lateral esquerda. O Vasco hoje tem um coletivo. E esse coletivo, ele é uma mescla de uma janela muito bem feita, de uma janela que elevou o patamar do Vasco da Gama, com o Robert Renan e com o Carlos Cuesta, e que a gente tem muita tranquilidade de dizer que a gente sempre buscou e sempre avisou que enquanto não contratasse zagueiro, enquanto não entregasse material humano, o trabalho do Diniz não ia engrenar, ia estar sempre esbarrando nas mesmas deficiências. E isso aliado à janela de transferências em que o próprio técnico Fernando Diniz, não só o presidente Pedrinho, Felipe, o diretor Admar Lopes, que veio com outra visão, não só eles, mas o Fernando Diniz foi crucial para a vinda de todos esses atletas que eu citei. Todos. O Robert Renan não estaria no Vasco não fosse o Fernando Diniz. O Carlos Cuesta não estaria no Vasco não fosse o Fernando Diniz. O Matheus França, o Andrés Gomes não estariam no Vasco. Eles foram convencidos pelo técnico Fernando Diniz, que fez suas escolhas e com todo o mérito tem conseguido transformar isso em futebol dentro de campo. Então, quando a gente vê isso, é um gosto inenarrável. É um gosto que é até difícil da gente ter a familiaridade de que o Vasco pode competir
com qualquer equipe do futebol brasileiro. E não só competir. O Vasco tem vencido essas equipes. O Vasco tem jogado melhor do que essas equipes. O Vasco tem eliminado essas equipes. E quando eu digo isso, é porque faz muito tempo que isso não acontece. Mas é muito tempo mesmo. O trabalho que o Fernando Diniz, junto ao grupo de jogadores, está fazendo nesse momento é um trabalho que recupera a autoestima do vascaíno. E eu disse isso para vocês terem noção. Naquele 6-0 contra o Santos, eu sempre gosto de citar aqui que o jogo contra o Botafogo, o primeiro jogo contra o Botafogo em São Januário, quando o Vasco faz aquele 1-1 e até sai perdendo, mas acaba levando o segundo jogo da Copa do Brasil de forma viva para o Newton Santos, eu falei, eu estou mais satisfeito com a partida que o Vasco fez contra o Botafogo do que fez contra o Santos. A evolução que aconteceu na partida contra o Flamengo, onde o Vasco também competiu, a eliminação do Botafogo, a vitória contra o Bahia e até mesmo o empate contra o Ceará, que infelizmente acontece num erro incomum do Paulo Henrique, era um claro recado de que o Vasco estava em um processo de evolução. E não só o Vasco. Eu acho que quando o coletivo se mostra forte, o individual também aparece. Quando o coletivo ele se mostra coerente, equilibrado, conseguindo cumprir as funções táticas com e sem a bola, o individual aparece. E falo isso não só sobre o Felipe Coutinho, que é chover no molhado. O Felipe Coutinho já não é mais um momento, ele é uma realidade. Ele voltou. Não a ser o jogador do Liverpool, até porque a idade dele não permite mais. Mas ele voltou para ser o cracaço que ele sempre foi. Para ser um jogador extremamente talentoso, experiente e que até brinquei no Twitter, ele sempre foi um cara que tentava bater faltas, mas ele nunca foi um especialista em bola parada. Agora, até mesmo nessa valência, a maturidade está dando para ele uma especialidade que ele não tinha anteriormente. Qualquer bola parada do Felipe Coutinho gera algum tipo de perigo. É um jogador totalmente influente dentro do jogo. E que a gente pode falar que ele é o maestro. Ele é o cara que comandou o território de São Januário hoje. Mas ele é fruto do coletivo. Ele é fruto de uma zaga bem postada, com o Robert Renan, que fez um jogo brutal hoje, do Carlos Cuesta, dos jogos dos laterais que assim foram impressionantes, tanto do Pumita quanto do Paulo Henrique. É incrível você ver como o Fernando Diniz colocou o Pumita em outra prateleira, como ele melhorou o Pumita Rodrigues. O Paulo Henrique é um caso à parte. O Paulo Henrique ele já era um jogador que vinha desempenhando dentro do Vasco da Gama em 2025. Aliás, para ser muito honesto, tem 2 anos que o Paulo Henrique joga essa bola. Talvez ele esteja no seu melhor momento porque o coletivo tem potencializado ele também. Mas o Paulo Henrique, esse competidor, esse guerreiro, esse cara que vence duelos, esse cara que aparece na frente, que contribui ofensivamente, que melhora também defensivamente e que corrige erros dos adversários e que faz recomposição. Esse lateral, que para o futebol brasileiro eu posso dizer, ele é praticamente completo, ele já existe há muito tempo. Só que, a partir do momento que ele tem melhores companheiros ao seu lado e que o time melhora como um todo, ele vai cada vez mais aparecer. O Barros, e eu falo aqui, é impressionante. Eu tô triste desde já, porque o Barros não vai conseguir jogar contra o Palmeiras. É o pior desfalque que o Vasco poderia ter. O pior. Talvez, na mesma medida ali, o Felipe Coutinho. Mas o Barros é um jogador hoje que é insubstituível no Vasco da Gama. E é um garoto que tem jogado uma bola absurda, com e sem bola. Ele destrói, mas ele tá longe de ser cego para construir. Ele tem cabeça em pé, ele tenta achar o passe entre linhas, ele tenta construir, ele tem velocidade para recompor. É um jogador, cara, que realmente veio para ser especial dentro do Vasco da Gama nessa reta final de temporada e que tomara que continue cada vez mais crescendo, porque é um garoto da base do Vasco, um garoto que ama o Vasco, um garoto que sempre se dedicou, que teve alguns problemas no início, precisou ser emprestado, mas a maturação dos empréstimos foram boas para ele, foi muito bom para ele, e ele volta como um jogador pronto. O Nuno hoje nem fez uma grande partida, fez uma partida mediana, digamos assim, até porque estava um pouco mais apagado com as dores. Imagino que ele tenha sentido mais dores ainda e você via um ritmo diferente, mas continua sendo um cara que é muito qualificado. O Ryan, não só pelo gol, mas também pela entrega, pela maturidade, pela confiança que esse cara tem demonstrado. Não parece que ele tem 19 anos, gente. Não parece. É um garoto muito especial.
É uma joia rara do futebol brasileiro. Não é uma joia do Vasco. É uma joia rara do futebol brasileiro. E tem um mês e 10 dias, que eu falei, o Ryan é o melhor sub-20 do Brasil. Sem espaço para debate. E aí, as pessoas que geralmente não assistem os jogos, que só assistem o próprio time e que nem param o tempo da vida delas para poder assistir o Vasco, veem um jogo do Vasco em 30, elas debocham, elas acham que a gente fala as coisas de clubismo, elas acham que a gente fala de maluquice, mas não, a gente assiste jogo, a gente acompanha. Além de eu acompanhar o Vasco desde que eu nascia, acompanho o futebol para poder falar sobre as coisas. É a mesma coisa que falar, ah, meu Deus, é uma loucura o Felipe Coutinho ser cogitado na seleção brasileira. Loucura é ele não ser cogitado. Loucura é você não ter um jogador do calibre do Felipe Coutinho no seu radar. E eu falei isso na Casa TV e falei no SBT essa semana. Se o Ancelotti tem uma lista de 70, de 50, de 40, o Coutinho tem que estar nessa lista. Ele tem que estar nessa lista. Porque ele é um jogador que ele está crescendo cada vez mais para poder encontrar sua consistência física. O Felipe Coutinho hoje fez 85 minutos fluente no jogo. Influenciando cada vez mais dentro da partida. E manteve o seu ritmo físico por 85 minutos. 50 no primeiro tempo e 35 minutos no segundo tempo. Tecnicamente, é indiscutível. É indiscutível. É um jogador que beira mesmo o genial. Ele beira o genial. E mais uma vez, o tempo mostra, daqueles que pouco entendem, ou que pouco procuram, ou que pouco sabem, que o Felipe Coutinho de fato é um talento assombroso. Um dos maiores da sua geração. Para mim, depois do Neymar, é o maior que teve aí no futebol brasileiro. Então, cara, é muito engraçado porque quando o vascaíno fala esse tipo de coisa, em muitos momentos, parece que o vascaíno é maluco e tudo mais. E, pô, cara, realmente a gente pode errar, a gente pode acertar. O vascaíno pode ter uma dose de clubismo ali, a gente pode, ficar empolgado, porque realmente é muito difícil você encontrar um grande momento no Vasco. Então, quando você encontra um grande momento algumas vezes, dá essa sensação de, cara, agora vai de empolgação. Dos últimos anos, a sensação de empolgação que eu tô tendo hoje, ela, sem dúvida alguma, é a mais embasada que eu poderia dizer. Porque o Vasco hoje tem bons jogadores, o Vasco hoje tem um grande craque, uma grande promessa, um ótimo goleiro, ótimos laterais e tem uma equipe que coletivamente está cada vez mais crescendo. E por que não? Um bom treinador também. Um treinador de futebol em sua essência. Que precisava, obviamente, de ter material humano nas mãos. O trabalho do Diniz sem material humano é impossível. Sem material humano e sem tempo. Só que ele conseguiu. Eu não sei até quando o Diniz vai conseguir fazer esse nível de atuação durar. Tomara que seja pelo menos até o final da temporada. Porque se mantiver, o Vasco realmente tem muitas chances de conseguir pelo menos chegar na final da Copa do Brasil. E aí, existe um efeito manada, digamos assim, e que ele é natural e provocado principalmente pela história da imprensa, dos grandes campeonatos, que o Vasco também parou de disputar, que é culpa do próprio Vasco por não estar mais na grande vitrine do futebol e tudo mais, e disputando as grandes competições. Então, hoje, para você mostrar para o público geral que um jogador do Vasco é realmente muito bom, muito, muito bom, ele tem que fazer o dobro do que a maioria das equipes que estão em evidência na mídia precisam fazer. É isso que acontece. Porque é uma lógica que é o seguinte: a audiência, ela vai sempre, de forma geral, quando você vai construir um programa, construir uma narrativa assim, para você comentar sobre o futebol brasileiro, ela vai em quem está disputando os grandes títulos, que é o Palmeiras, é o Flamengo, em algum momento é o Cruzeiro, é o Corinthians, entre outros que eu poderia ser, o Botafogo, como foi. E aí, como o Vasco, infelizmente, nos últimos anos passou a disputar sempre na parte de baixo da tabela, o que mais me deixa triste é que as pessoas comentam sem assistir. Se ela é honesta e fala assim, cara, eu não posso falar sobre o jogador X ou o jogador Y, porque eu realmente não sei se o Paulo Henrique é realmente todo esse lateral. Eu não sei se o Ryan é o melhor sub-20 do Brasil. Eu não sei se o Coutinho merece ou não merece. Porque eu não assisto.
Que é o que a maioria das pessoas fazem. Aí quando a gente comenta uma coisa como essa, como eu comentei há um mês do Ryan, como eu venho falando do Coutinho há tanto tempo, como a gente vem falando do Paulo Henrique há muito tempo, aí as pessoas só vão acreditar quando esses caras começam a aparecer a nível nacional, e aí meio que eles obrigam a pessoa que trabalha com isso ou que vive disso, que são os grandes gênios também, que comentam lá no Twitter, aí eles são obrigados a engolir aquilo ali. Aí eles engolem aquilo ali. Porque é o que eles têm feito hoje. Essa é a realidade. Lá no início do campeonato, lá na metade, quando parou, na Copa do Mundo, eu já tinha falado. O Nuno Moreira é muito bom jogador. O Nuno Moreira é uma das boas contratações que aconteceram dentro do futebol brasileiro em 2025. Essa que é a verdade. O Paulo Henrique é sim um dos 3 melhores laterais direitos do Brasil. Não há nenhum absurdo no Paulo Henrique estar na pré-lista da seleção brasileira. O Felipe Coutinho merece sim estar no radar da seleção brasileira. E um jogador do talento dele que nunca sentiu o peso da camisa da seleção, que sempre desempenhou, que sempre correspondeu, merece ser olhado com mais carinho. Tem gente que não joga futebol e as pessoas ficam babando o saco para poder ir pra Copa. O cara nem joga. Tanto tempo sem jogar. E as pessoas... tem que ir, tem que ir. O cara não consegue jogar, pô. Aí um moleque que tem 41 jogos, que já foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2018, que tá jogando uma barbaridade dentro do futebol brasileiro, mesmo num time como o Vasco, que hoje tem um bom time, mas nem sempre foi assim. É isso aí, rapaziada. Grande vitória do nosso Vascão para o pesadelo de quem torce contra. Vitória do Vascão aí 2-0 em São Januário contra o vice-líder Cruzeiro. E agora o Pedrosa aí, como ele falou, muito cirúrgico nos seus comentários, sempre muito correto no que diz. Ele falou aí que o Vasco briga por coisas maiores na temporada. Se antes o Vasco tinha esse fantasma do rebaixamento aí, chegou a entrar na zona temporariamente e hoje é o 10º colocado no Brasileirão, o Vasco agora procura brigar aí por outras coisas, por outros objetivos e evoluir cada vez mais nessa temporada de 2025. Aí, rapaziada, anota mais 3 pontos na conta do gigantesco da colina. Vitória do Vasco em São Januário neste sábado. Gols do Ryan e do Paulo Henrique. Vasco 2-0 Cruzeiro. E o nosso cria aí, o Ryan, meu cria tá voando. Golaço aí, mais um pra conta do nosso garoto, mais um pra conta aí da nossa joia, esse grande talento aí, cria da base do Vasco e que vem jogando muito aí nessa temporada. Gol de cabeça e assistência do PH, viu? Fim de jogo em São Januário, Vasco da Gama vence o Cruzeiro por 2-0 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ryan e Paulo Henrique marcaram e decretaram feriado na barreira do Vasco. E o Vasco, com o Cauã Barros, está invicto. É isso mesmo. Quando o Cauã Barros é titular, o Vasco não perde. 7 jogos como titular no Vasco, 7 jogos que o Vasco não sabe o que é derrota. Que jogador, meus amigos. Infelizmente, o Barros não irá enfrentar aí o Palmeiras na rodada que se aproxima aí. O próximo jogo do Vasco é contra o Palmeiras. Pedreira aí, né? Mas vamos ver aí o que é que o Diniz vai planejar para esse jogo e quem ele vai colocar como substituto do Barros. Mas é uma perda significativa aí para o Vasco. Precisamos falar sobre Cauã Barros. Como esse garoto evoluiu. A sensação é que vai nascendo um craque, um jogador que vai além do que todos esperavam. Todo jogo ele mostra ser um pitbull dentro de campo, disposto a batalhar por tudo dentro de campo. É lindo de ver ele jogar e eu sinto orgulho demais de ver nosso cria evoluindo ainda mais. O que correu esse garoto, de fato, é um cão de guarda aí como o volante do Vasco. Grande jogador, tem um futuro aí brilhante pela frente. E como evoluiu, né? Ele que foi parar aí no Amazonas, emprestado pelo Vasco. Depois do Amazonas ele foi emprestado aí para o América Mineiro e finalmente, graças aí tanto Fernando Diniz como o Admar Lopes. O Admar Lopes tem uma parcela aí de culpa nesse processo aí de retorno desse jogador do Cauã Barros. E um acerto muito grande aí do Admar, que viu o potencial nesse jogador, juntamente
da comissão técnica aí do Diniz e tá comendo a bola, tá jogando muito. Uma perda aí pro Vasco nessa próxima rodada. Finalmente, rapaziada, que jogador esse aqui. Grande atleta, Paulo Henrique, nosso PH, destaque aí da partida de hoje, para mim, melhor em campo nessa partida contra o Cruzeiro. Ele marcou aí um gol, uma assistência, 4 passes longos certos de 5 que ele tentou, 5 desarmes, nota final aí no SofaScore 9.3. Também um jogadoraço de bola, grande lateral. Para mim, hoje merece seleção brasileira, e dos laterais aí que atuam hoje no Brasil, o melhor disparado. PH aí vem jogando bastante. Em pensar que o Atlético Mineiro deu praticamente de graça esse jogador pro Vasco, né? Então, mais um achado aí também pra gente, e muito bacana. PH aí tá merecendo demais essa fase aí que ele tá vivendo, a melhor fase na carreira dele e a melhor fase do Vasco também nessa temporada de 2025. O melhor momento aí que o Vascão vive, e vamos para as cabeças. Eu já venho falando isso aí há um tempo, e o Vascão tá subindo, ligou o elevador e tá subindo aí na tabela. Campeonato Brasileiro, já somos o 10º colocado de 12 pontos possíveis aí contra times do G6. O Vasco já conquistou 7. O empate contra o Flamengo, vitórias aí contra o Bahia e o Cruzeiro. Vamos ver aí se a gente consegue pontuar, beliscar aí uma vitória, um empate, né? Contra o Palmeiras também. Então é isso, família. Noite muito feliz aí para a torcida vascaína. Mais 3 pontos na conta do Vascão aí no Campeonato Brasileiro. Vencemos o vice-líder Cruzeiro e um grande resultado aí dentro da nossa casa. O Vasco agora tem mais uma pedreira aí, um adversário difícil, que é o Palmeiras. Jogo aí muito difícil, realmente, para mim. Acredito aí que com o Flamengo, os dois adversários mais difíceis aí de bater, mas pelo fato também do Vasco jogar fora de casa essa próxima rodada aí com o Palmeiras. Então vamos tentar aí buscar os 3 pontos, claro. O Vasco sempre tem que jogar para vencer pela sua grandeza, mas aí se pontuar também não deixa de ser aí um bom resultado para o Vasco nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Então é isso, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no nosso canal, que nos ajuda muito para esse vídeo chegar a mais vascaínos. Tamo junto, avante Vasco, saudações vascaínas.